Boa noite. Solicito ao secretário que faça chamada regimental. Michel Tucurinha. Silvana, ausente. Wellington. William, presente. Fernando. Geisa. Zé. Professor. Presente. E Vanderlei. Presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a 19ª sessão extraordinária da Câmara Municipal em 8 de dezembro de 2022, às 19h07. Passaremos agora a leitura bíblica com o vereador William. Boa noite a todos. Aqui no livro de Isaías 55 e capítulo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que chamarás uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Estamos iniciando a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 33 de 2022. Projeto de lei 33 de 2022 e projeto de lei 34 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, veio por meio deste honrosamente encaminhar o projeto de lei 33 de 2022 e o projeto de lei 34 de 2022, sendo que ambos tratam da instituição do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, do município de Joanópolis, da outra providência justificativa. Apresentam e tratam-se os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 33 de 2022, Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, destinado a promover regularização de créditos do município decorrentes de débitos tributários e não tributários. E projeto de lei 34 de 2022, Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, nos termos do inciso 2º, artigo 172 do Código Tributário Nacional, destinado a promover regularização dos créditos municípios decorrentes de débitos referente à taxa do lixo referente ao exercício 2019, 2020, 2021 e 2022. Tais projetos de lei instituem um importante serviço de parcelamento incentivado, oportunizando que o contribuinte, através da transação tributária, pague suas dívidas com a Fazenda Municipal, regularizando sua situação fiscal perante o fisco e, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento econômico social do município. É importante destacar que o presente projeto não caracteriza a renúncia de receita prevista no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois ele apenas oferece amortização na multa e no juro moratório, não alcançando o tributo e sua atualização. Nesse sentido, entende o Tribunal de Contas. Legislação específica, Lei Municipal 2.743/09, propiciou a remissão de juros moratórios, anistia de multas incidentes sobre tributos isentos ou não na dívida ativa, desde que os contribuintes recolhessem os respectivos valores até determinadas datas. Quer-me parecer que, como sustenta a administração, não se configurou, no caso concreto, renúncia de receita, sendo, pois, inaplicável a medida que trata o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque, segundo o regramento legal, multas e juros não constituem tributos. De fato,
Segundo o parágrafo 1º do artigo 14 da LRF, a renúncia quando há redução de tributo ou contribuição, o que, como visto, não se confunde com juros e multas de mora. Tribunal de Contas, 569/026/09. Primeira Câmara, conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, 5/4/2011. Informo ainda que, em especial, a taxa do lixo, a Lei Complementar 25, de 16 de abril de 2019, do município de Dianópolis, foi reconhecida como inconstitucional pelo STF. Acrescento ainda que toda a tramitação desses projetos, levantamentos, pareceres, contusados do processo administrativos 059/2022, o qual anexo da íntegra. Certo de vossa compreensão, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e de elevada consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Adalto Batista de Oliveira. Eu solicito ao presidente a dispensa de leitura aqui, que o projeto aqui tem mais de 10 páginas. Vou colocar em votação. Coloca a dispensa de leitura em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. Foi aprovado por 7 votos. Algum vereador deseja se manifestar? O projeto seguirá tramitação regimental. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 34/2022. Senhor presidente, eu solicito aqui também a dispensa aqui da leitura. O projeto tem mais de 10 páginas e eu já li também aqui o ofício do projeto de lei 34/2022. Vou colocar em votação. Coloco o projeto. Coloco o projeto de dispensa de leitura em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. Dispensa de leitura foi aprovado por 7 votos. Algum vereador deseja se manifestar? O projeto seguirá tramitação regimental. Projeto de resolução número 7/2022. Mesa dispõe sobre o funcionamento de alimentos alusivos às festividades da Páscoa e do Dia do Funcionário Público Municipal aos servidores do Poder Legislativo. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à votação do projeto. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto número 29/2022, da autoria da vereadora Geisa.
Projeto de Lei 29/2022, Poder Legislativo, altera o dispositivo da Lei 1811/2015, que dispõe sobre concessão de uso de bens públicos municipais. O prefeito da Instância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta, licenciando e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 1811/2015 passa a contar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado, mediante procedimento licitatório na modalidade de concorrência, a outorga da concessão do uso dos boxes localizados da rodovia José Augusto Freire, no centro do artesanato. Parágrafo único. Havendo procedimento licitatório frustrado, o Poder Executivo poderá realizar concessão no uso direto do bem público aos interessados pelo prazo máximo de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, respeitando os mesmos critérios do último procedimento licitatório. Artigo 2º, salienta em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que visa adaptar a legislação municipal referente a concessões do box portal da entrada, considerando-se recorrente a ausência dos interessados em dar o uso a esses bens públicos e dificuldade do Poder Executivo em fazer com que todos os boxes sejam ocupados de maneira concomitante, utilizando de um mesmo procedimento licitatório. Ademais, há evidente interesse público na alteração da lei, visto que, se frustrada a licitação, mesmo assim o Poder Público poderá dar destinação ao bem público, que serão utilizados e conservados pelos interessados. Assim, solicito que a tramitação do projeto seja em caráter de urgência. Demais considerações de plenário, Joanópolis, 7 de dezembro de 2022. Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir dispensa do parecer desse projeto. Coloco o pedido de dispensa de parecer em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o pedido de dispensa de parecer em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa de parecer foi aprovado por 8 votos. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à votação do projeto. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Gostaria de consignar a presença da vereadora Silvana. Projeto de Lei número 27/2022 dispõe sobre fornecimento de alimentos alusivos à festividade da Páscoa, do Dia do Funcionário Público Municipal e do Natal aos servidores públicos, da outras providências. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à votação do projeto. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de Lei número 27/2022. Notifica acrescenta disposições à Lei número 2004 para 2020, Lei de Benefícios Eventuais de Assistência Social. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar?
Não havendo manifestação, passaremos à votação do projeto. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de Lei número 28, 2022, altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal, número 2080, de 17 de dezembro de 2021. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à votação do projeto. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de Lei número 31, 2022, acrescenta inciso do artigo 18 da Lei Municipal número 2064, de 16 de setembro de 2021, e dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à votação do projeto. A votação será nominal e precisará da maioria absoluta para a sua aprovação. Solicito ao secretário que faça chamada para a votação. Michael, Silvana, Wellington, William favorável, Fernando, Geisa, Zé, professor Favorável. e Vanderlei. Favorável. O projeto foi aprovado por 9 votos. Projeto de Lei número 32, 2022, cria a Ouvidoria Geral do município e da Instância Turística de Joanópolis. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à primeira votação do projeto. A votação será nominal e precisará da maioria absoluta para a sua aprovação. Solicito ao secretário que faça a leitura para a votação. Michael, Silvana, Wellington, William favorável, Fernando, Geisa, Zé, professor Favorável. e Vanderlei. Favorável. O projeto foi aprovado por 9 votos. Projeto de Lei número 29, 2022, dispõe sobre a criação de empregos públicos para providências permanentes e da outras providências. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à primeira votação do projeto. A votação será nominal e precisará da maioria absoluta para a sua aprovação. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Michael, Silvana, Wellington, William favorável, Fernando, Geisa, Zé, professor Favorável. e Vanderlei. Favorável. O projeto foi aprovado por 9 votos. Projeto de Lei Complementar número 6, 2022, dispõe sobre a criação de empregos públicos para providamente permanente e da outras providências.
Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à primeira votação do projeto. O projeto precisará nominal e precisará da maioria absoluta para sua aprovação. Solicita ao secretário que faça a chamada para a votação. Michael, Silvana, Wellington, William favorável, Fernando, Geisa, Zé, professor Favorável. e Vanderlei. Favorável. O projeto foi aprovado por 9 votos. Projeto de Lei número 35/2022 dispõe sobre o direito de mães ou pais que estejam acompanhando seus filhos com patologias graves ou hospitalizados na justificativa da sua falta ao trabalho. Solicita ao secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e o texto alternativo. Comissão Permanente de Justiça e Redação, projeto de lei 35/2022, Poder Legislativo, parecer 65/2022, CJE. Cuide do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o direito das mães ou pais que estejam acompanhando seus filhos com patologias graves ou hospitalizados na justificativa de suas faltas ao trabalho. Adentrando a análise da proposição legislativa, propriamente, observa-se que o projeto não se encontra em conformidade com a técnica legislativa, estando em desacordo com a legislação aplicável, ou seja, a Lei Complementar 95/1998, necessitando, pois, um texto alternativo. Quanto à parte redacional, vale destacar que o projeto está redigido em termos claros, objetivos, concisos, estando devidamente subscritos pelo seu autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em emenda. Observamos que o referido projeto, no que tange aos aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbice ao ver desta comissão. Por essas razões, emito parecer favorável à sequência da tramitação, discussão e votação do projeto, ora examinado, desde que acatado o texto alternativo proposto por esta comissão. Joanópolis, 6 de dezembro de 2022. Texto alternativo, projeto de lei complementar número 6 de 2022, Poder Executivo. Dispõe sobre o direito de mães ou pais que estejam acompanhando seus filhos com patologias graves hospitalizados na justificativa de suas faltas ao trabalho. O prefeito da Instância Jurídica de Joanópolis, Estado de São Paulo, nas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O empregado público poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, além dos casos já elencados no artigo 473 da CLT. Parágrafo 1º. Por 6 dias no ano, para acompanhar dependente com patologia grave em consultas, desde que devidamente comprovada a patologia e as consultas. Parágrafo 2º. Por 6 dias do ano, para acompanhar dependente hospitalizado e internado, desde que devidamente comprovada. Artigo 2º. São consideradas patologias graves estabelecidas pela legislação brasileira. 1. AIDS. 2. Alienação mental. 3. Cardiopatia grave. 4. Cegueira. 5. Contaminação por radiação. 6. Doenças de Page em estado avançado. 7. Doença de Parkinson. 8. Esclerose múltipla. 9. Espondiloartrose anquilosante. 10. Fibrose cística. 11. Hanseníase. 12. Nefropatia grave. 13. Hepatopatia grave. 14. Neoplasia maligna, câncer. 15. Paralisia irreversível incapacitante. 16. Tuberculose ativa. 17. Transtorno espectro autista. Artigo 3º. São considerados dependentes para efeito desta lei. 1. Parágrafo 1º. Filhos menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Filhos maiores de 18 anos com deficiência. Parágrafo 3º. Pais com idade igual ou superior a 60 anos. Parágrafo 4º. Pais com idade inferior a 60 anos com deficiência. Parágrafo 5º. Cônjuge com patologia grave ou deficiência. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Joanópolis, 6 de dezembro de 2022. Presidente. Coloco o texto alternativo da comissão em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o texto alternativo em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo foi aprovado por 8 votos.
Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, o projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra o vereador William Araújo. Passa a palavra aqui. Com a palavra Fernando Hilário. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, a todos que nos acompanham de casa. Sobre a aprovação, do projeto número 35, 2022, que dispõe sobre o direito de mães e pais que estejam acompanhando seus filhos com patologias graves ou hospitalizados nas justificativas de suas faltas ao trabalho. Nós conversamos, já na sessão passada, o vereador Wellington explicou para a gente que seria possível aí, acrescentar algumas coisas a essa lei, com certeza vai beneficiar, Então, vai beneficiar muitos pais, funcionários que precisam estar se ausentando dos seus trabalhos para estar acompanhando aí os filhos, para estar acompanhando os pais já idosos em algum procedimento. Então, nós vamos sim, com certeza, lei aprovada vai ser muito importante e já vamos logo em seguida, assim que possível, sentarmos aí os 9 para nós deixarmos essa lei mais genérica, uma lei que abrange mais coisas, para que todo funcionário que precise seja também acolhido através dessa lei e não venha ter esses descontos que vem sendo descontado da folha dos funcionários. Que hoje, quando chega um atestado aqui, infelizmente está assim, esse eu aceito, esse aqui eu não aceito, então não pode ter isso. Se for alguma coisa justificável, com certeza vai ser aceito e assim vai beneficiar os funcionários que precisarem se ausentar com filhos, com pais, para algum procedimento aí, em caso de doença, internação. Então, igual eu falei, hoje, infelizmente, chega um atestado, às vezes até houve reclamação para mim, vereador, de que no ano passado a pessoa precisou e o secretário aceitou o atestado. Esse ano a pessoa precisou novamente e não foi aceito. E foi descontado o dia da pessoa, por quê? Porque não aceitou o atestado. Então, tem que tirar isso daí. Está na lei, vai ser cumprida e vamos deixar essa lei bem redondinha para estar ajudando aí todo mundo que precisar, os funcionários que precisarem aí, estar se ausentando e não ter o desconto no salário. Para a gente poder estar assim ajudando o funcionário público e estar também seguindo essa lei. Parabéns aí, vamos estar aprovando e vamos estar trabalhando em cima dela para deixá-la bem redondinha para estar ajudando todo mundo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Geisa do Carneiro. Com a palavra, Zé do Amado. Com a palavra, professor Luiz. Abro mão. Michel Tucurinha. Silvana Fora. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, ao presidente, ao secretário, vice-presidente, os nobres colegas e todos os munícipes que estão aí nos assistindo e quem vai assistir depois, né? Essa é uma sessão extraordinária para deliberar alguns projetos de lei que precisam ser liberados agora, nesse final de ano, para a gente poder agilizar as possibilidades de trabalho para 2023. Bom, eu participei dos eventos de formatura junto com alguns colegas essa semana, tudo muito lindo, a gente percebe como que o município coordena toda essa questão da educação e realmente foram momentos muito gratificantes, porque cheio de emoções, né?
Ontem teve o vídeo dos vereadores sobre algumas frotas novas que o município recebeu. Não pude estar presente, mas eu acho de suma importância a gente estar colaborando para a divulgação dos nossos trabalhos, que foi muito suor dessa casa, para trazer essas frotas e também do Poder Executivo. Então, parabenizar a todos. Teremos o evento da Semana Evangelística, né? Quem foi o autor foi o William, e vocês todos poderiam participar, prestigiar o evento, então a gente sempre faz divulgação de tudo que acontece na cidade. Teremos o telão da Copa amanhã, quem quiser assistir o jogo na praça será legal. A praça também já está ficando muito bonita para as festividades de final de ano. Dia 15 de dezembro, a gente tem o evento da banda, que eles vão para um concurso novamente, eles estão liderando aí os concursos, Joanópolis sendo reconhecido fora do município, isso é muito interessante. E eu gostaria de convidar a todos para visitar o presépio do seu José Elias, que esse presépio é muito conhecido, também leva a Joanópolis para fora, já passou na TV Vanguarda, enfim. Eu acho que a gente pode sempre intensificar essas pessoas que enaltecem a nossa cidade. É isso por enquanto. Então, aprovado todos os projetos, a gente segue trabalhando. Temos mais uma sessão até o finalizar o ano. E vamos com tudo aí. Muito obrigada a todos. Com a palavra, Vanderlei Feinho. Passa a presidência para o professor Luiz. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, internauta que nos assiste. Só quero deixar registrado aqui uma indicação que eu fiz aí do guarda-terra aqui perto do Caipirão ali. Tive conversa com o Alexandre. Ele falou que vai colocar um guarda-terra lá, ele vai ver se ele tem um guarda-terra de cimento lá, ele vai ver se o seu tamanho der, ele vai estar colocando lá essa semana para a população estar podendo estar fazendo a passagem sem correr algum perigo, né? E também vai fazer a operação tapa-buracos, algumas estradas aí que está com muita chuva que deu no nosso município. Ele falou que vai fazer essa operação tapa-buraco também e vai estar fazendo no bairro da Vargem Escura, que está intransitável, está muita chuva que deu e é muita varjada, então está muito esburacado. Ele falou que vai amanhã, de manhã lá. Eu espero que vá mesmo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo para todos nós, né? Porque a gente vem pedindo aqui, eu, vereador, todos os vereadores aqui desta casa, e eu espero que seja atendido o pedido de todos, porque são melhorias para a população, né? São essas minhas palavras. Muito obrigado. Retoma a presidência o nobre vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Wellington. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença do público. E às 19h39, declaro encerrado a 19ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis e retornaremos em 10 minutos para a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Boa noite. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Michael, Silvana, Wellington, William, presente, Fernando, Geisa, Zé, professor presente. E Vanderlei. Presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 8 de dezembro de 2022, às 19h51. Estamos iniciando a ordem do dia. Projeto de lei número 31/2022. Acrescenta inciso número do artigo 18 da Lei Municipal de 2000,
64, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022. Solicito ao secretário que faça a leitura da redação final. Comissão Permanente de Justiça e Redação, projeto de lei 31/2022, Poder Executivo, redação final. Acrescenta inciso no artigo 18 da Lei Municipal 2064, 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022. O prefeito da Estação de Joanópolis, Estado de São Paulo, nas suas atribuições que a lei lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal decreta, ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica acrescido nos incisos ao artigo 18 da Lei Municipal 2064, 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022, nos seguintes termos. 5. Criação e provimento de até 4 empregos públicos permanentes de monitor de ônibus. 6. Criação e provimento de até 6 empregos públicos permanentes de agente de desenvolvimento infantil. 7. Criação de até 4 empregos públicos permanentes de secretário de escola. 8. Criação e provimento de 1 emprego público permanente de assistente social. 9. Criação e provimento de até 2 empregos públicos permanentes de psicólogo educacional. 10. Criação e provimento de até 8 empregos públicos permanentes de cuidador de alunos com deficiência. 11. Criação e provimento de 1 emprego público permanente de coordenador de transporte escolar. 12. Criação e provimento de até 6 empregos públicos permanentes de professores de educação básica 1, PEB 1. 13. Criação e provimento de até 2 empregos públicos permanentes de professor de atendimento educacional especializado AEE. Joanópolis, 8 de dezembro de 2022. Coloca a redação final em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à votação da redação final. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A redação final foi aprovada por 8 votos. Projeto de Lei número 35/2022 dispõe sobre o direito de mãe ou pais que estejam acompanhando seus filhos com patológico graves ou hospitalizados na justificativa da sua falta ao trabalho. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à votação do projeto. A votação será simples e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra, Fernando Hilário. Com a palavra, Geisa do Carneiro. Com a palavra, Zé do Amado. Com a palavra, professor Luiz. Da mesma forma. Com a palavra, Michel Tucurinha. Com a palavra, Silvana Fora. Na verdade, eu volto aqui para parabenizar o João Gabriel, filho da nossa amiga corredora Cacilda, que ele acabou de entregar o trabalho de monografia dele de filosofia da PUC Campinas. Então, eu tenho que parabenizá-lo por aqui. Parabéns, João. Continue brilhando aí sempre. É isso. Obrigada. Com a palavra, Vanderlei. Abro mão. Com a palavra, William Cunha. Agora deu um cruzamento aqui.
O Wellington Cunha. O William Araújo. Abro mão, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença do público. E às 19h57, declaro encerrada a 20ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis e retornaremos em 10 minutos para a 21ª sessão extraordinária. Boa noite. Solicito ao secretário que faça chamada regimental. Michael, Silvana, Wellington, William presente, Fernando, Geisa, Zé, professor Presente. e Vanderlei. Presente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, dia 8 de dezembro de 2022, às 20h09. Estamos iniciando a ordem do dia. Projeto de Lei número 35/2022 dispõe sobre o direito de mãe ou pai que esteja acompanhando seus filhos com patológico graves ou hospitalizado na justificativa da falta ao seu trabalho. Solicito ao secretário que faça a leitura da redação final. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Projeto de Lei 35/2022, Poder Executivo, redação final no 16. Dispõe sobre o direito de mães ou pais que estejam acompanhados de seus filhos com patologias graves hospitalizados na justificativa de suas faltas ao trabalho. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando distribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O empregado público poderá deixar de comparecer ao serviço em prejuízo de salário, além dos casos já elencados no artigo 473 da CLT. Parágrafo 1º, por 6 dias do ano, para acompanhar dependente com patologia graves em consulta, desde que devidamente comprovada a patologia e as consultas. Parágrafo 2º, por 6 dias do ano, para acompanhar dependente hospitalizado e internado, desde que devidamente comprovado. Artigo 2º. São consideradas patologias graves as estabelecidas pela legislação brasileira. 1. AIDS. 2. Alienação mental. 3. Cardiopatia grave. 4. Cegueira. 5. Contaminação por radiação. 6. Doença de Page em estado avançado. 7. Doença de Parkinson. 8. Esclerose múltipla. 9. Espondiloartrose anquilosante. 10. Fibrose cística. 11. Hanseníase. 12. Nefropatia grave. 13. Hepatopatia grave. 14. Neoplasia maligna. Câncer. 15, paralisia irreversível incapacitante. 16, tuberculose ativa. 17, transtorno do espectro autista. Artigo 3º, são considerados dependentes para efeito desta lei. 1, filho de menores de 18 anos. 2, filhos maiores de 18 anos com deficiência. 3, pais com idade igual ou superior a 60 anos. 4, pais com idade inferior a 60 anos com deficiência. 5, cônjuge com patologia grave ou deficiência. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de publicação, Joanópolis, 8 de dezembro de 2022. Coloco a redação final em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, passaremos à votação da redação final. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A redação final foi aprovada por 8 votos. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra, Geisa do Carneiro. Com a palavra, Zé do Amado. Com a palavra, professor Luiz. Abro mão. Com a palavra, Michel Tucurinha. Com a palavra, Silvana Fora.
Bom, o ano está quase se encerrando, né? 2022 também passou muito rápido, a gente teve um ano de muitas emoções. E eu queria vir agradecer ao secretário de Esportes, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura, que ele se solidarizou hoje e vai nos auxiliar para o transporte de um projeto social que tem aqui em Joanópolis, para as crianças disputar um amistoso fora do município. O projeto Bola da Vez, com crianças carentes, que tem a modalidade de futsal, e eles vão conseguir participar de um torneio externo agora para finalizar o ano. Então, gostaria de agradecer essa disponibilidade da Prefeitura de poder ceder, pelo menos, o transporte para essas crianças tão necessitadas. E para eles vai ser um momento único. Tem criança que nunca saiu da cidade, então eu acredito que isso dá uma possibilidade, gera uma oportunidade para essas crianças de terem uma vivência diferente de tudo que elas já tiveram. É isso. Muito obrigada a todos. Boa noite. Com a palavra, Vanderlei Feinho. Eu abro mão. Com a palavra, o Wellington Cunha. Com a palavra, William Araújo. Abro mão, senhor presidente. Com a palavra, Fernando Hilário. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença do público e às 20h14, declaro encerrada a 21ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis. Boa noite a todos.